e vamos continuando aí os nossos estudos. Você, meu amado irmão que está me ouvindo aí, se achegue agora esses minutos, nós iremos falar sobre a nossa aula de Cristologia. Os irmãos já estão se achegando aí, já estamos no canal do YouTube, já estamos conectados aí pelo YouTube, fazendo essa transmissão ao vivo. A paz do Senhor, meus irmãos. Já estamos ao vivo aí, hein? Já estamos transmitindo pelo nosso canal do YouTube. Faça parte também aí desta família CETAAD. Que Deus abençoe a todos. E vamos participar da nossa segunda aula de Cristologia. Nossa segunda aula de Cristologia. Então vamos estar aí participando. Eu vou estar agora aqui adentrando ao nosso canal do Facebook para fazer um compartilhamento no nosso grupo lá. Glória a Deus. Então vamos aí participando, os irmãos que já estão conosco. Vamos aí participando. Já estamos ao vivo, hein? Estamos totalmente ao vivo aí. Deus abençoe a todos aí. E vamos, compartilhe o link, irmãos. Compartilhe o link aí. Compartilhe aí agora o link da nossa videoaula, para que mais alunos possam estar nos assistindo, mais irmãos possam estar acompanhando aí o nosso trabalho. Então os irmãos vão compartilhando aí, entra lá no Face. Nós já estamos aí, o nosso Rodrigo Trovões já está conosco aí, já está participando da live, né? Então alguns irmãos já estão aí. Deus abençoe, irmão. Já estamos vendo aí o irmão assistindo aí. Glória a Deus. Vamos aí, irmão. Vamos começar a nossa matéria de Cristologia. Vamos para a nossa segunda aula, né? Então vamos aí para a nossa segunda aula de Cristologia. Então vamos lá, meus amados. Vamos começar a nossa aula aí. Os irmãos, nosso irmão Ademir Carneiro já chegou aí no nosso canal do Twitch, tá? Lembrando aos irmãos que a nossa videoaula é transmitida ao vivo por 4 meios de comunicações aí das redes sociais. Estamos transmitindo agora pelo nosso canal do Twitch. Os irmãos que já têm o aplicativo aí do Twitch instalado no celular, podem entrar pelo aplicativo e assistir a nossa aula. Estamos transmitindo pelo nosso canal do Twitch. Estamos fazendo essa transmissão também pela nossa página do site, o nosso site. Se você adentrar aí pelo Google www.cetaad.com.br, você vai ver o player de transmissão ao vivo que está lá na nossa página principal do nosso site e poderá estar assistindo por lá também. Também estamos fazendo a nossa transmissão aqui pelo canal do YouTube. Já temos alguns alunos, alguns irmãos que já estão conosco. A nossa irmã Milena já está aí no canal do YouTube. Nossa irmã Eunice, Deus abençoe, irmã Eunice. Que Deus esteja conosco nesta aula. Ela já está conosco aqui no YouTube também. Temos o nosso Rodrigo Trovões, que está nos acompanhando aí pela nossa página do Facebook. Então já estamos aí na nossa transmissão, fazendo aí a nossa transmissão desta segunda videoaula. Então continue conosco aí, meus irmãos, que nós vamos passar a iniciar a nossa aula nesta noite, sem delongas, sem demora. Vamos para a nossa aula. A nossa matéria é Cristologia. Esta é a segunda aula. Quem não pegou a primeira aula, irmãos, vá até no YouTube, digite lá no YouTube, na procura, CETAAD, S-E-T-A-A, e a letra D muda, CETAAD, e você vai encontrar o nosso canal. Se inscreva lá no nosso canal, porque quando fizermos a transmissão, você será avisado da nossa transmissão. Então esteja conosco lá, compartilhe, se inscreva, como é que se diz? Clique lá no sininho, né? Ative lá as notificações no sininho, e daí quando nós lançarmos a videoaula, você será avisado, tá bom? E quem está no Twitch também, quando entramos ao vivo, o Twitch avisa pelo aplicativo que estamos aí online. Estamos transmitindo. Aqui na minha direita eu tenho aqui o Facebook, que eu estou acompanhando, os irmãos que estão na página do Facebook. Aqui no monitor central eu estou acompanhando o nosso canal do Twitch, os irmãos do Twitch. E aqui à minha esquerda eu tenho também o visor que me mostra os irmãos aí do YouTube. Nossa irmã Larissa, boa noite, está aí no YouTube. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Deus abençoe a todos vocês. Então vamos para a nossa aula. Meus amados irmãos, na aula passada nós estávamos falando sobre as 3 unções do Primeiro Testamento, ou seja, do Antigo Testamento, para ficar mais fácil.
Nós estávamos falando da unção de rei, sacerdote e profeta. Como nós estamos fazendo a aula de Cristologia, e Cristo, ele cumpre a lei, ele veio para ser cumprimento da lei em si, e nós falamos que no Antigo Testamento, quando Deus queria falar com o homem, com o seu povo, com a humanidade, ele então se utilizava desses três ofícios, dessas três pessoas separadas, ungidas, preparadas para que Deus pudesse usar para falar com o povo. Então nós falamos a respeito do profeta, sacerdote e o rei, tá? E o rei. Então nós falamos desses três ofícios, né? Desses três ofícios do Antigo Testamento. Muitos costumam dizer também as três unções do Antigo Testamento. Esses três ofícios eram ungidos e eram ofícios separados para poder realizar a vontade de Deus. É lógico que antes do período monárquico, antes de Israel ter um rei, eles eram regidos pelos juízes e pelos líderes que eram levantados. Nós temos aí, antes da monarquia, do período monárquico, né? Nós temos aí nós temos Moisés, temos aí Abraão, Isaac, Jacó, esses homens que foram levantados. Eles não eram rei, mas eles exerciam governo sobre o povo. Então, quando nós falamos aqui do ofício de rei, nós estamos nos referindo ao governo, governo, porque o rei, ele exerce governo sobre o seu povo. Então, quando nós falamos o ofício profético, o ofício sacerdotal e o ofício de governo, sempre é necessário que o líder governe. Nós vamos encontrar no Novo Testamento, quando Paulo escreve a Timóteo, ele usa desta palavra, né? Ele diz que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. E aí nas especificações, ele vai dizer que governe bem a sua própria casa. Porque se ele não governar bem a sua própria casa, como terá cuidado da casa de Deus? Então, esse governo ele é importante, ele é essencial, porque quem exerce o governo tem a responsabilidade de trazer as bases do reino de Deus dentro do seu governo, dentro da sua administração, tem que trazer as bases do reino de Deus. Se ele trouxer as bases do reino de Deus na sua administração, ele será bem sucedido, mas se ele não trazer, ele será mal sucedido, ou mau rei, ou pode até ser rejeitado por Deus, como foi Saul. Eu não vou falar sobre Saul, Davi, Salomão, porque nós temos isso em matérias passadas. Então você que está chegando agora, que está vendo esse vídeo, eu peço que você assista as nossas aulas anteriores, as matérias anteriores. Nós estamos aqui na nossa 8ª matéria. Então lá no nosso canal você vai encontrar as outras 7 matérias, estão tudo lá em playlist. Você procura a playlist lá, Introdução à Bíblia, Pentateuco, Livros Históricos e Poéticos, está tudo separado por playlist e lá dentro você vai achar as videoaulas para você acompanhar, tá bom? Então, continuando aqui, a nossa aula, paramos ontem falando sobre esses 3 ofícios do Velho Testamento, e como nós estamos falando sobre Cristo, nós queremos falar sobre a profecia de Cristo, e que Cristo, ele exerceu, né? Yeshua exerceu esses 3 ofícios. Então, o homem de Deus, o escolhido de Deus, a mulher de Deus, pela pessoa do Espírito Santo, habitando em seu interior, nós como igreja, como habitação do Espírito Santo, nós temos que ter esses ofícios funcionando na nossa vida. Nós temos que ter isso, assim como Cristo exerceu esse ofício profético, sacerdotal e de governo, porque ele também exerceu um ótimo governo, tanto na sua casa como ministerial. Cristo demonstra esse governo na sua vida. Então, como nós estamos falando de Cristo, nós falamos também acerca do anjo do Senhor, não é verdade? Nós falamos do anjo do Senhor na matéria passada. Cristo, em todo o Antigo Testamento, se manifestando como o anjo do Senhor. Nós falamos também, só estou te lembrando, meus irmãos,
fazendo aí aflorar na sua mente a aula passada, para darmos uma sequência. Falamos acerca de Cristo, né? Que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele aparece como o anjo do Senhor. E como detectar que aquele anjo que está aparecendo é o próprio Cristo, o próprio Deus Yahweh, na pessoa de seu filho, Yeshua. Então, que esses acontecimentos aconteceram na primeira dispensação citada por Paulo no livro de Efésios. Paulo cita 3 dispensações, vocês estão lembrados: dispensação do mistério, dispensação da graça e dispensação da plenitude dos tempos. Estão na nossa aula passada. Então, na dispensação do mistério, ele é dividido em 2 partes: a dispensação do mistério não revelado e a dispensação do mistério revelado. Quando que o mistério é revelado? Quando Jesus encarnou, nasceu como homem, né? Quando ele veio ao mundo, o mistério é revelado, todo o mistério da salvação. Ele agora, no seu ministério, começa a explicar as grandezas do reino de Deus, traz a esclarecimento aquilo que o pessoal ainda não conhecia. Então, Cristo traz a revelação. Então, é a dispensação do mistério revelado. Mas na dispensação do mistério não revelado, nós temos então que Deus usava dessa maneira para falar com o seu povo. Então nós falamos sobre o profeta. Nós temos aqui Deus, olha aí. Temos aqui o nosso Deus, né? O Yod-He, Vav-He. Temos aqui o Yahvé, então temos Yahweh, Yod-He, Vav-He, Yahweh nos céus. E aí temos a função do profeta, o ofício do profeta. Então temos aqui o profeta, ó, profeta e o povo. Nós fizemos isso na aula passada, então para você entender aqui, tá? Temos aqui o povo. Então o profeta tinha a unção de Deus, a manifestação do Espírito de Deus, atuando sobre, tá? O Espírito de Deus, a atuação era sobre o profeta e não no seu interior. Neste período, lembrando aos irmãos, nós temos que separar a maneira do agir de Deus no Antigo Testamento e a maneira do agir de Deus no Novo Testamento. Sempre temos que ter isso em mente, porque quando nós vamos ler a Bíblia ou fazer uma interpretação, e temos que entender essas questões. Por quê? Porque se você não separar, por exemplo, você não vai entender Pedro. Ó, Pedro. Você não vai entender esse Pedrão aqui, ó. Tá? O Pedro, ele era nomeado como temperamento sanguíneo. Nós vamos falar em aulas sobre os temperamentos. O temperamento é uma das características e ele está na nossa alma, no nosso ser. Também é uma característica da alma, temperamento, tá? Então são 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Só que o nosso Pedro aqui, ele era sanguíneo, ele tinha um temperamento sanguíneo, tá? Seu temperamento era sanguíneo. Sanguíneo é uma pessoa explosiva, uma pessoa dinâmica, mas também uma pessoa que ela é impaciente, ela não tem paciência, quer que resolve tudo na hora, né? Tem que resolver tudo na hora. Só que o maior defeito do sanguíneo, o seu maior defeito aqui, ó, é que ele fala sem pensar, ok? Esse é o maior defeito do temperamento sanguíneo. Ele fala sem pensar. O que vem na cabeça ele fala mesmo, ele briga, ele não pensa nas consequências, ele não olha quem está do lado direito, quem está do lado esquerdo, ele fala sem pensar. Então veja bem, quando a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo vem morar no seu interior, o que o Espírito Santo traz para a pessoa? Lembra da matéria passada? Se você não assistiu, meu irmão, assista os vídeos passados, para você não ficar perdido. Nós falamos em ramatiologia, do equilíbrio e o desequilíbrio. E quando a pessoa perde o equilíbrio,
como o homem perdeu o equilíbrio ali no Éden, no jardim do Éden, ele perde o equilíbrio e o diabo trabalha no desequilíbrio. Ele tenta então usar o desequilíbrio emocional, o desequilíbrio pessoal, o desequilíbrio dos sentimentos, porque nós perdemos esse desequilíbrio. E o pecado, ele altera o equilíbrio do ser humano e o homem agora está desequilibrado. O que o Espírito Santo vem fazer? Vem trazer para o homem o equilíbrio espiritual. Então o Espírito Santo vem trazer equilíbrio para a nossa vida, ok? Então você tem que entender que no Antigo Testamento, que nós estamos falando aqui, ó, estes homens de Deus, ou o povo, este povo do Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito Santo. Então eles precisavam sim consultar um profeta para poder saber a vontade de Deus. Deus não falava diretamente com eles, ó. Deus não falava com o povo. Por quê? Porque por causa do pecado, por causa da consequência que o pecado trouxe para a humanidade, destituída foi a humanidade da glória de Deus. Então a humanidade não podia se chegar a Deus. Então Deus se utilizava do profeta, ó, Deus se utilizava do profeta, aqui, Deus se utilizava do profeta para falar aos homens, Então o profeta recebia a mensagem de Deus, ó, o profeta recebia a mensagem de Deus e transmitia aos homens. Então, neste período em que o povo não tinha o Espírito Santo, era necessário, se eles quisessem fazer algo, para seguir as leis de Deus, eles eram necessário precisar consultar o profeta. Muitos reis no Antigo Testamento consultavam profetas. Ó, nós vamos para a batalha. Então o profeta era o interlocutor de Deus. O profeta era um interlocutor de Deus. Então, o profeta, ele falava aos homens, ó. Falava aos homens. Ok? O profeta falava aos homens e recebia de Deus. Ó, recebia de Deus. Então, ele recebia de Deus e ele falava aos homens. Este era o ofício do profeta. Por que eu estou falando isso? Que você tem que ter em mente que no Antigo Testamento eles não tinham o Espírito Santo. Porque, olha, Pedro, por muitas vezes, por ele ser impulsivo, por ele ser sanguíneo, então ele não tinha domínio, ele falava sem pensar. E em alguns momentos, o diabo até adentrou em Pedro. O próprio Senhor Jesus, no mesmo momento, Jesus está dizendo, olha, é necessário que eu morra, né? Jesus olha para eles e diz assim, olha, estão dizendo aí que eu sou, o que vós dizeis que eu sou? O que vós dizeis? O que vocês, meus discípulos, dizem que eu sou? Ora, Pedro, já sanguíneo, que fala sem pensar, já pula na frente e fala que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, que maravilha, né? Não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou. Não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito. Muito bem, Pedro. E Pedro fica ali, né, todo maravilhado, porque ele falou, e ele falou dentro daquilo que o Espírito de Deus estava revelando. Mas no mesmo momento, 2 versículos depois, Jesus está falando que era necessário que ele morra, que ele sacrificasse, que ele ia ser preso, ele ia ser morto. O próprio Pedro chama Jesus à parte, depois nós vamos ver essas passagens. Estou te dando um exemplo, quando eles não tinham o Espírito Santo, para depois que eles tinham o Espírito Santo. Então, Pedro puxa Jesus, chama a atenção de Jesus e diz, Senhor, isso não vai acontecer. E aí Jesus olha para Pedro e diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Então, na mesma hora que Pedro estava sendo usado pelo Espírito Santo, na mesma hora ele estava sendo usado por Satanás. Por que isso acontecia?
Porque Pedro não tinha o Espírito Santo no seu interior. Por que Jesus disse aos seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, receber o Espírito Santo é ser revestido de poder. E aí, vários acontecimentos. Pedro, ele chegou até a cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, né? Malco. Nós vamos ver isso no Evangelho. Ele chegou até a cortar a orelha do servo do sumo sacerdote por causa da sua impetivez, por causa do seu temperamento explosivo, sem pensar, porque ele não tinha o Espírito Santo. Mas o que aconteceu com Pedro, irmãos, após a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos? Quando você vê ali os acontecimentos de Atos capítulo 2, quando eles recebem o revestimento de poder, que o Espírito Santo desce sobre eles e faz morada, o povo estava chamando eles de embriagado. Esses homens estão embriagados. Talvez algum discípulo colocou a mão na cabeça e disse: meu Deus, agora Pedro vai partir para cima. Agora Pedro está chamando nós de embriagado? Agora arrumou confusão com Pedro. Talvez ele estava esperando a ver o Pedro explosivo, mas nós não vemos isso. Pedro, cheio do Espírito Santo, continuou com seu temperamento sanguíneo, né, com seu temperamento agitado, só que agora controlado. Ele se coloca em pé numa cadeira e já não mais puxa a espada, já não mais briga com ninguém. O que Pedro diz? Eles não estão embriagados a esta hora do dia, como vós pensais. Mas isto é o que diz respeito à promessa, que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito. E ele prega a palavra, meu irmão. Quase 3.000 almas aceitaram a Jesus na primeira pregação do sanguíneo cheio do Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer com você é que a presença do Espírito Santo torna diferente o agir de Deus na nossa vida e nos torna diferente na nossa maneira de agir. Deu para entender? Então veja bem, aqui temos o Pedro sem o Espírito Santo e o Pedro com o Espírito Santo. Então eu estou dizendo isso para você entender que há uma diferença, tá? Há uma diferença desses homens que estavam aqui, ó. Esses homens aqui, eles não tinham o Espírito Santo de Deus no seu interior. O acesso a Deus não estava liberado, eles não tinham acesso a Deus. Então, para que eles pudessem ter acesso a Deus, era através do profeta. Então, o profeta trazia a vontade de Deus para o povo, ok? Então, ninguém tinha o Espírito Santo no seu interior. É muito importante você guardar isso na sua mente, ok? Guarda isso na sua mente. Ninguém no Antigo Testamento tinha o Espírito Santo atuando no seu interior. Nós vamos falar depois de Sansão em outras matérias, por que Sansão era possuído pelo Espírito de Deus. Mas isso é outra matéria. Então vamos continuar aqui. Então o profeta tinha esse ofício, trazer a vontade de Deus para o povo. Só que qual era a característica, o fundamento que o profeta tinha que usar? Olha, quando nós lemos a palavra de Deus, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 14, tá? No capítulo 14, o versículo 3. Abra aí a sua Bíblia, eu vou abrir aqui também. 1 Coríntios, é muito importante, irmãos, vocês acompanharem, tá? Com calma, não tenha pressa. Acompanhe certinho para você poder entender o que nós estamos querendo passar para você, para que você possa compreender melhor a palavra de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 14, tá? 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo de número 3. Olha o que diz o texto aí, eu vou ler para você.
O que profetiza, porém, fala aos homens para edificação, exortação e consolação, tá? Então aqui Paulo está escrevendo aos Coríntios, dizendo que uma profecia, ela possui 3 ingredientes, ou seja, 3 maneiras de ser recebida. Então quem profetiza fala aos homens. Quem profetiza fala aos homens. Fala aos homens para quê? Fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ó, fala aos homens, ok? Aos homens para edificação, consolação. Aqui a ordem dos fatores não altera o produto, tá? E exortação, ó. Ok? Então, ele está dizendo que quem profetiza, quem traz uma profecia, fala aos homens. Então, ele fala aos homens para exortação, edificação e consolação. Ou vice-versa, edificação, a ordem dos fatores aqui não altera o teor da profecia. Então, uma profecia, ela tem que ter esse ingrediente. Então, podemos dizer, mediante esta revelação, que o profeta, quando ele trazia a mensagem de Deus aos homens, ele trazia esta palavra de Deus para os homens, ela poderia vir para os homens como edificação, consolação e exortação. Então, Deus, ele poderia usar o profeta para edificar o povo, como era usado para edificação, né? O que é edificar? É levantar, dar consistência, né? Construir, fazer crescer, ensinar, e aí vai. Então, edificação, consolação, para consolar o povo. Às vezes o povo está sendo oprimido e vem uma profecia, Deus usa o profeta para consolar, para que confiem na promessa de Deus, para que não desvaneçam as suas forças, que não percam a sua fé. Então Deus poderia falar para consolação e também para exortação, tá? Exortar não é bater, não é pegar uma vara e bater. Existem muitas pessoas que ainda não sabem o que é uma palavra de exortação. Exortação é fazer a pessoa compreender que o que ela está fazendo não vai fazer bem para a sua vida espiritual. Exortar não é você tratar a pessoa com desprezo, não é você tratar a pessoa de uma maneira que venha a colocar sobre ela o medo, né? Mas trazer a ela o entendimento, exortá-la a melhorar a sua maneira de falar, exortá-la a melhorar a sua maneira de viver, exortá-la a ficar na posição e na direção. Então, a palavra de Deus, a profecia, tinha que ter esses ingredientes, ok? Edificação, consolação e exortação, tá? Então, esse era o ingrediente. Então, este era o ofício profético usado no Antigo Testamento. Só que Jesus, ele também é reconhecido. Olha o que diz em Deuteronômio 18:15, ó. Deuteronômio, capítulo 18 e versículo 15. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler? Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Olha aí, quando Moisés fala uma profecia do papel de Cristo no Novo Testamento. Então nós temos aqui uma profecia. Isso aqui
é uma palavra, ó, uma palavra profética que aponta para Cristo, ó, para Cristo. Que Cristo seria esse profeta que Deus suscitaria entre os seus irmãos. Agora, veja o que Jesus falou no Evangelho escrito por João 5,46, ó. No Evangelho, deixa eu usar a caneta azul. No Evangelho, ó, Evangelho de João, capítulo 5, tá fazendo 5,46. 46. Olha o que Jesus falou. Eu vou até abrir aqui minha Bíblia, olha aí. João 5 e o verso 40, versículo 46. Ó, Jesus está falando aos fariseus, né? Jesus começa desde o capítulo lá de número 5, e ele no versículo 16, ele fala sobre as questões do sábado, ele está falando com os judeus perseguiam ele. Mas olha o que ele fala no versículo 46. Se cresces em Moisés, olha aí, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 46. Também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Então Jesus aqui no Novo Testamento está dizendo que Moisés, em Deuteronômio 18,15, falou a respeito dele. Se eles acreditassem em Moisés, que eles diziam que era só Moisés. Aí Jesus disse, se vocês acreditassem em Moisés, vocês iam saber que Moisés escreveu a meu respeito. Porque o profeta que Deus ia suscitar no meio de seus irmãos era o próprio Cristo, né? O sumo profeta, aquele profeta que teria toda a plenitude do Espírito de Deus sobre ele, porque ele teria o Espírito sem medida, sem medida. Deu para entender? Então, Cristo ocupou esse ofício com louvor. Cristo, ele foi um dos maiores, não foi ele foi o maior profeta que existiu no período do seu ministério. Cristo executou o ofício profético com louvor, tá? Então, para você entender que era um ofício que Deus usava no Antigo Testamento e que no Novo Testamento não era diferente. Deus usou Jesus, lembrando que Jesus foi usado como profeta, o maior profeta que existiu. Por quê? Porque no período do ministério de Cristo, o Espírito Santo ainda não estava no meio das pessoas. Então, ninguém recebia o Espírito Santo morando como morada no seu interior. Deu para entender? Por isso que existem algumas pessoas que você vai falar com elas, e é muito bom que eu fale isso para você, porque você fala assim, eu quero ler o Novo Testamento, né? Mas o Evangelho segundo Mateus é o Novo Testamento? Evangelho de Marcos é Novo Testamento? O Evangelho de Lucas é Novo Testamento? João, o Evangelho segundo escreveu João, é o Novo Testamento? Nós vamos falar isso na matéria O Evangelho. Eu postei aí no grupo, nosso grupo de alunos, a nossa grade curricular que iremos seguir. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Quando Jesus estava atuante, o ministério do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando o nosso Senhor Yeshua estava atuando, ainda era o Antigo Testamento, porque por isso que Jesus cumpriu a lei. Ora, o testamento, um testamento, ele só passa a valer quando o dono do testamento morre, falece. Ninguém vai requerer um testamento em vida. Os filhos não vão herdar o testamento do pai com o pai em vida. O pai em vida, ele faz o testamento, porém,
a sua descendência, ou aqueles que têm direito ao testamento, só vai tomar posse, só vai receber o testamento depois que aquele que fez o testamento morrer. Enquanto aquele que fez o testamento, enquanto aquele que fez o testamento não morrer, ninguém que está em vida pode receber o testamento. Deu para entender? Para que eles tenham direito ao testamento, o testamenteiro tem que morrer. Ninguém recebe o testamento em vida. Por isso, nós vamos estudar o Evangelho. É por isso que muitos estudantes da Bíblia, muitos professores eruditos, naquela parábola do filho, né? Do filho que foi lá, a parábola do filho pródigo, muitos não acreditam que aquela parábola foi real, que ali Cristo contou uma parábola fictícia. Por quê? Porque dentro da cultura do judaísmo era impossível um pai dar parte da herança para o filho enquanto ele estava vivo. Para que o filho tivesse a parte na herança, o pai tinha que morrer para ele pegar a sua parte da herança, porque ele não recebia a herança com o pai ainda vivo. Deu para entender? Não se preocupe, nós vamos fazer essa matéria. Eu só estou dando aqui um parecer, o porquê que muitas pessoas não acreditam que aquela parábola ela é literal ou que seja uma parábola que realmente aconteceu, mas sim uma parábola fictícia. O judeu mesmo não aceita aquela parábola como uma parábola real, porque eles dizem que dentro do judaísmo isso nunca aconteceria. Era uma parábola improvável, e o pai não ia dar a herança para o filho ainda em vida. Tá? Por quê? Porque o testamento só tem peso, só tem direito à herança quando o testamenteiro morre. Então vamos lá. Se Cristo estava vivo, o período do ministério de Cristo em vida ainda estava no Antigo Testamento, ainda estava vigente o Antigo Testamento. Então, quando começa o Novo Testamento? Com a morte do testamenteiro, com a morte daquele que fez o testamento, no caso, com a morte de Cristo. Então, quando Cristo faleceu, morreu, eu quero entender, o nosso irmão a pastora Rosa quer entender a passagem do filho pródigo. Vai entender, tá? É que eu só citei a nível de uma ampliação, mas nós vamos fazer a matéria, olha lá na nossa relação, o Evangelho. Na matéria do Evangelho, nós vamos retratar de várias parábolas de Jesus. E aí os irmãos vão entender muitas parábolas que são ensinadas erradas. Por exemplo, as ovelhas, né? 100 ovelhas que deixou lá no aprisco. Aí você vai entender que não existe aprisco, que aquele pastor da parábola nunca deixou as ovelhas no aprisco, não existe isso. Mas foi incultado isso, foi colocado, adicionado esse aprisco, e no texto não tem até hinos, né? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, mas não tem, esse aprisco não existe esse aprisco. As 100 ovelhas ficaram lá, as 99, elas ficaram no deserto e não no aprisco. Então a gente vai entender algumas parábolas que nós aprendemos errado. Por exemplo, irmãos que pregam que na igreja tem joio. Não, irmão, aqui na igreja tem o trigo e tem o joio. Deixa crescer junto, ninguém tira ninguém da igreja não, que aquele irmão lá, ele não segue a Cristo, ele é joio, deixa ele aí. E não é bem assim. Então nós vamos interpretar corretamente as parábolas, e aí a nossa pastora que está conosco aí, acompanhando as aulas, vai poder entender melhor a parábola do filho pródigo, que nós vamos falar sobre essa parábola que é linda, é riquíssima, maravilhosa, e ali no texto,
né, no texto ali, não são 3 parábolas, são uma parábola só. E nós vamos retratar disso, tá bom? Então não perca a matéria O Evangelho, e nós vamos falar sobre isso. Mas voltando aqui. Então, quando o testamenteiro que fez o testamento, que fez a aliança, morre, aí passa a vigorar o testamento. Então, o Novo Testamento, ele passa a vigorar na nossa vida depois que Jesus morre na cruz. Aí, quando o Senhor Jesus morre na cruz, aí começa então os preparativos para que o testamento fosse entregue aos descendentes legais do falecido. No caso, aqueles que seguem a Cristo. Por isso eles recebem o poder do Espírito Santo. Não se preocupe, nós vamos falar sobre a matéria paracletologia ou pneumagiologia. Nós vamos ter essa matéria e vamos tratar desse assunto sobre o Espírito Santo, tá bom? Então fique tranquilo e você não vai perder aí nenhum momento deste ensinamento, tá bom? Como é que tá aí a transmissão, meus irmãos? Dê um sinal, eu tô vendo aqui que tá batendo vermelho. Nossos irmãos aí do Twitter, como é que tá? Tá indo bem? Tá dando para entender a aula? Que eu tô vendo aqui uma dificuldade. Acabou de aparecer aqui para mim nas telas. Então eu queria saber como é que está indo a aula aí. Tá bom? Tá indo bem? É muito forte isso, tá? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu não estou vendo os irmãos comentar aqui no nosso canal do Facebook. Eu estou vendo os irmãos comentarem aí. Nosso Jailson Silva, que está aí. Marvin está lá pela nossa página do Face. Helena Araújo também está lá. Estão aí na nossa página do Face. Estou vendo aqui os irmãos. Mas eu estou vendo que o nosso canal do YouTube parece que está travando a imagem. Aqui também. Como é que está aí? Tá parando toda hora, aqui tá normal. Qualquer coisa, irmãos, migra lá para o Facebook, tá bom? Dá uma migrada aí. Mas hoje eu não vou parar, hoje eu vou direto. Mas eu tô vendo aqui que tá dando um sinal vermelho aqui na nossa transmissão. Mas hoje eu não vou parar não, eu vou direto. Então veja lá. Deu para entender então, irmãos, a questão do profeta, tá? E isso aqui, quando você entende isso aqui, se Jesus foi o profeta maior, né? O maior profeta que existiu, podemos dizer o último profeta da antiga aliança, porque quando Jesus morre, aí então o testamento tem valor. A partir da morte de Cristo, começa-se então a nova aliança, o Novo Testamento, ok? Então a vida de Jesus, os 33 anos de Cristo ocorreram ainda na dimensão do Antigo Testamento. É isso que os irmãos têm que entender. Por isso que os fariseus procuravam ali achar falhas em Jesus, porque a vida de Cristo estava acontecendo ainda na dimensão do Antigo Testamento. Agora, quando Jesus, porque Jesus estava introduzindo uma nova dimensão, isso estava ainda introduzindo o Novo Testamento. Então, quando Jesus falece, quando ele morre na cruz, aí sim dá início à nova aliança no seu sangue, tá? Aí começa a nova aliança. Então, muitas pessoas que vocês forem dialogar, e você fala, mas Antigo Testamento, mas eu quero, no Novo Testamento está escrito, e ele vai te questionar, dizendo, não, mas aqui não é Novo Testamento. Então, você tem que entender isso, você que é aluno, está começando aí a teologia, pelo menos esse básico você tem que entender, que o Novo Testamento, na realidade, a nova aliança passa a se dar início com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Ali começa a nova aliança, tá bom? Então, o ministério de Jesus ocorreu na dimensão da antiga aliança. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, esse profeta dessa dimensão, ok? Ele passou esse ofício profético, ele foi até a morte de Cristo. Depois da morte de Cristo,
não é mais o ofício profético da antiga aliança. Agora não é mais ofício profético. Agora não é mais o ofício de profeta. Agora é o ministério, ministério de profeta. Ok? Na nova aliança não é o ofício de profeta, como esse profeta. Agora, na nova aliança, é o ministério de profeta. Então, existe profeta hoje como ministério, não como ofício. Olha aí, e mudou. Tá vendo como é que é diferente? Na antiga aliança, profeta era um ofício. Na nova aliança, profeta é ministério. Aí tem o ministério de profeta e tem o dom profético. Então tem aquele que tem o dom de profecia, ele vai profetizar, ele não precisa ter uma vida galgada no ministério, uma vida que reflita o ministério de Cristo ou a obra de Deus. Por isso temos muitos profetas que profetizam, mas estão tudo desconcertado, porque o dom profético não salva ninguém. Agora, o ministério profético, quem tem o ministério de profeta, é diferente. Por isso que eu disse na aula anterior, existe todo profeta, na nova aliança, todo ministério de profeta pode profetizar, mas nem todo que profetiza vai ter o ministério de profeta. Ou seja, todo profeta profetiza, mas nem todo que profetiza é profeta. Então você tem que saber fazer essa separação. Tudo bem? E Cristo foi o maior profeta que existiu, e ele cumpriu então como profeta da antiga aliança, porque ele foi que introduziu a nova aliança. E como ele viveu ainda sobre a gestão da antiga aliança, pois a nova aliança só passou a exercer depois da sua morte, então podemos dizer sem medo de errar que Jesus foi o profeta, o último profeta da antiga aliança, o maior, o sumo profeta. Não existiu nenhum outro profeta como Jesus. Então Jesus, ele está num patamar mais alto. E ele veio em resposta da palavra profética que Moisés se utilizou lá em Deuteronômio 18:15, dizendo que o próprio Deus suscitaria do meio de vós um profeta, e ele seria sem igual. Tem João Batista, muitos dizem que João Batista foi o último profeta da lei, né? Mas Jesus foi maior do que João. Jesus, ele foi o último profeta e introduziu a nova aliança, tá bom? Então aqui temos o profeta. Só que não é só o ofício. Então você já sabe que na antiga aliança o profeta era ofício, né? Era ofício, tá bom? Na antiga aliança, profeta era ofício. E na nova aliança, profeta é ministério. Então nós temos aí o ofício de profeta na antiga aliança e o ministério de profeta na nova aliança, tá? Às vezes a gente confunde, né? Fala nova, velha. Mas vamos lá, vamos dar certinho, vai dar tudo certo. Eu quero que você entenda. Agora parece que melhorou aqui a transmissão. Agora parou, voltou ao normal. Parece que é momentos, né, irmãos? Mas estamos aí. Estou vendo aqui na nossa página no Facebook. O Marvin está ali. Vamos para cima, irmão Marvin. Tem uns irmãos que estão aí acompanhando nós pelo nosso canal do Facebook. Nossos irmãos que estão acompanhando aqui pelo nosso canal do Twitch. Parece que deu uma estabilizada, né? E no YouTube, que está tendo o maior travamento, está sendo no YouTube. Então os irmãos aí do YouTube, vai migrando aí, irmão. Vai migrando aí, porque no YouTube a transmissão hoje não está boa. Aí temos então o profeta. Agora temos o sacerdote. Qual era a função do sacerdote? Olha lá, sacerdote. Ok? Sacerdote. Então, o profeta, ele recebia de Deus e falava ao povo. O sacerdote,
o sacerdote, o sacerdote, ele ministrava a questão do povo e intercedia para Deus, tá? Intercedia para Deus. Então, a função do sacerdote era ao contrário do profeta. O ofício sacerdotal era um ofício de ministração. Então, o ofício do sacerdócio era um ofício, primeiro, de adorador, ok? O ofício do sacerdote, a sua primeira característica, o sacerdote ele era um adorador. O sacerdote também ele tinha que ser um intercessor, intercessor, marca aí. Por que intercessor? Porque o sacerdote ele intercedia a Deus pelo povo, né? Então ele fazia adoração, ele era um adorador, tá? O sacerdote era um adorador e depois ele era um intercessor, porque ele fazia uma intercessão. Ele era um homem que fazia o elo de intercessão do povo para com Yahweh. Então, quando Yahweh separava um sacerdote, era para o sacerdote trazer o povo para Deus. Enquanto que o profeta recebia de Deus e trazia a vontade de Deus ao povo, o sacerdote traz o povo para perto de Deus. Um sacerdote que não faz com que o povo se aproxime de Deus, meu irmão, esse sacerdote está falido, tá? E tinha também a sua terceira característica. O sacerdote, ele era um ensinador. Então ele era um adorador, o sacerdote era um intercessor e o sacerdote era também um ensinador. Olha aí. Era isso que era um sacerdote, tá? E Cristo, ele era sacerdote. A palavra de Deus lá nós vamos ver no livro dos Hebreus, né? Sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, era Cristo. Ó, vamos ver aqui, Hebreus, abra a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia em Hebreus. Ó, Hebreus, no capítulo de número 7. Hebreus 7. Deixa eu ler para você aqui. Ó. Eu vou ler o capítulo 8. Abra aí. Hebreus 8. Vamos para o 8. Eu não quero falar agora dessa parte. Nós vamos falar sobre o sumo sacerdócio, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, mais para frente. Mas então vamos aqui. Hebreus capítulo 8. Abre aí. A partir, do versículo 1 mesmo. Vamos ler o primeiro. Olha o que diz o texto. Tá com a tua Bíblia aberta aí, meu irmão? Abre a Bíblia aí, rapaz. Deixa de ser preguiçoso. Abre a Bíblia aí. Hebreus 8, 1. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Versículo 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, não o homem. Versículo 3. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Então ele oferecia dons como sacrifício. Ele era um adorador, intercessor e ensinador. Olha aí. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdote, que oferecessem dons segundo a lei. Olha o versículo 5. Eles servem num santuário que é figura, sombra das coisas celestiais. Olha o que diz o texto, irmãos.
Hebreus, capítulo 8, desculpa, Hebreus 8, 5, ó. Hebreus 8, 5, ó. Olha o que ele diz em Hebreus 8, 5. Eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais, ó. Santuário que é figura, sombra, ó, sombra do quê? Das coisas celestiais. Figura, sombra das coisas celestiais. Então, aqui, o autor aos Hebreus já está nos dando a entender que o tabernáculo terrestre, aonde tem a ministração, aonde tem aqueles acontecimentos, aonde tem aquelas liturgias, que este santuário terrestre, ele é o quê? Ele é figura, ele é sombra das coisas celestiais. Por isso que é muito bom nós estudarmos acerca do tabernáculo, porque Deus revela as coisas celestiais por toda a organização que ele colocou por Moisés no tabernáculo terrestre. Porque o templo, a tenda, tudo que veio depois é reflexo do primeiro tabernáculo terrestre. Quando eles saíram do Egito e armaram pela primeira vez o tabernáculo no deserto, quando construíram os utensílios, onde o próprio Deus encheu Bealeel de inteligência, sabedoria e conhecimento para poder efetuar, construir, projetar, tirar da planta que Deus deu a Moisés aquilo que Deus queria que fosse feito desde os seus mínimos detalhes. Então ali era figura, sombra das coisas celestiais. A palavra de Deus, o Espírito Santo, nos faz entender isto, ok? Então, nós vemos que esse santuário é sombra. Então, Cristo, ele era o sumo sacerdote. Cristo não era o sacerdote. Nós vamos falar sobre o sumo sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Que Cristo não era sacerdote. Por que Cristo não era sacerdote? Ele era o sumo sacerdote. Por que Cristo era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Vamos falar isso, tá? Daqui a pouquinho. Mas vamos prosseguir aqui. Hebreus 8, 5. Eu não terminei o versículo. Eles servem num santuário que é figura, sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés, divinamente, foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Olha aí. Vê que faças tudo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Agora, porém, Jesus alcançou o ministério superior ao deles. Meu Deus! Como também a aliança da qual ele é mediador é superior à aliança antiga, que está firmada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Deus, porém, repreendeu-os e diz: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Aí nós vamos entrar em escatologia. Então, peraí. Olha o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui. Que o tabernáculo de Moisés era figura e sombra das coisas celestiais. Tá? O tabernáculo de Moisés era figura e sombra das coisas celestiais. E o que tinha no tabernáculo? Ora, no tabernáculo nós tínhamos um sumo sacerdote. Nós tínhamos um sumo sacerdote. E Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque
o que nós temos que entender aqui, deixa eu apagar aqui, senão não dá para explicar. Ó, você tem que entender isso aqui, tá? Ó, então vamos lá. A nação de Israel, ó, a nação de Israel, ó, Israel. Vamos por aqui. 4, né? 4, 8, 8, 10, 12. Pronto, 12. Aqui tem 12 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, 12. Por que eu fiz assim? Para ficar melhor, senão vai ocupar muito espaço. Então, aqui nós temos Israel. Ó, Israel. Israel. Israel é a nação escolhida por Deus. Israel era para ser um reino sacerdotal. Ó, Israel era um reino sacerdotal. Vamos ler isso aí? Ó, Êxodo 19, 6. Ó, Êxodo 19, 6. Abra a sua Bíblia aí. Ó, reino sacerdotal. Tá? Reino sacerdotal. Êxodo 19, 6. Vamos ver isso aqui. Abra a sua Bíblia aí, meu irmão. E aí, tá travando ainda, né? Êxodo 19, 6. Aí? Quando o povo está no Monte Sinai. Eu vou ler o 19. Ó, eu vou ler a partir do versículo 3 para nós entender um pouco o contexto dos acontecimentos, tá bom? Me acompanha aí. Me acompanha aí na sua Bíblia aí. A partir do versículo 3. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel. Ó, Deus está falando para Moisés como que ele tem que falar para os filhos de Jacó, a casa de Israel, esse povo aí. Olha aí. Versículo 4, 19, 4. Acompanha aí, meu irmão. Vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim? Verso 5. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade particular entre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Então, se vocês diligentemente guardarem a minha palavra, serão a minha possessão particular. Olha aí. Peculiar, minha propriedade peculiar. Vai ser minha propriedade única. Agora, olha o que diz o versículo 6. Olha o versículo 6. Vós me sereis reino sacerdotal. Ó, vós, ele não está se dirigindo a uma tribo. Eu quero que você atente para isso. Oica, observação, interpretação, correlação, aplicação. Vós me sereis, ele está se referindo à nação, às 12 tribos de Israel. Ó, vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Ó, aos filhos de Israel, é essas palavras que você dirás aos filhos de Jacó, que é Israel. Ó, vós serão, ó, reino sacerdotal, nação santa. Vós me sereis reino sacerdotal, nação santa. Olha, quando Deus chama Abraão,
o que Deus fala? O que Deus quer fazer com Abraão? Deus disse para Abraão, você será uma bênção, aqueles que te abençoar serão abençoados, os que te amaldiçoar serão amaldiçoados, eu farei uma grande nação, vou multiplicar a sua descendência sobremaneiramente. Só que Deus também fala para Abraão, em ti, Deus diz a Abraão, em ti serão benditas, olha aí, todas as famílias da terra. Ok? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É isso que ele diz. E aí Gênesis, vamos ver isso aí? Gênesis 12 é a chamada de Abraão, né? Olha aí. E nós temos que falar isso aí. Gênesis 12. Abençoarei. Cadê aqui? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem souber o versículo, pode postar aí para nós. Eu estou falando aqui, mas o que eu estou falando para os irmãos que Deus deu agora, tá? Não está programado não. Aqui é ao vivo, meu irmão. Aqui não é nada programado, não. Nem treinado, tá? Te mostrarei, farei de ti uma grande nação, abençoarei. Partiu, pois, Abraão. A promessa que Deus diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 22. Gênesis 22. É 22, irmão. Capítulo 22. Deixa eu ver aqui. 22. Vamos achar isso aqui. Vamos falar isso aqui. Gênesis 22. Nós não estamos com mensagem nem estudo preparado. Isso aqui é ao vivo. Tá? Ao vivo. Cadê aqui? Aqui. Capítulo 22 de Gênesis, versículo 18. Gênesis 22, 18. Olha o que diz o texto aí. Eu vou ler para você. Eu vou ler o 17 para termos um contexto aí para entender. Que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. Tua descendência tomará posse das cidades e dos seus inimigos. Versículo 18. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Através de Abraão, Deus ia alcançar todas as famílias da terra. Essa nação, nação sacerdotal, ou seja, essa nação sacerdotal que está registrado lá em Êxodo 19:6, que eles seriam um reino sacerdotal. Este reino sacerdotal era um sacerdócio, um sacerdócio universal, universal. Ok? Por quê? Porque através deste reino chamado Israel, Deus ia alcançar todas as famílias da terra. Ou seja, não era só os judeus que iam ser salvos, não. Deus ia usar os israelitas, os judeus, ele ia usar esta nação separada para poder estender a salvação a todas as famílias da terra. Este era o projeto da salvação de Deus para a humanidade. Através de ti serão benditas todas as famílias da terra, e Israel será o meu reino sacerdotal, será o meu povo peculiar, reino sacerdotal, nação santa. Então, este povo aqui, este povo aqui, Israel, esse Israel, eu vou até colocar melhor aqui,
esse Israel, vamos colocar assim, ó, para você entender. Esse Israel ia alcançar, ó, eles iam ser o sacerdote. Ou seja, Israel ia ser o sacerdote. Deu para entender? Israel ia ser o sacerdote para todas as famílias da terra. Então nós temos aqui, ó, deixa eu estender aqui. Então nós temos aqui, que não vai dar tempo de falar isso aqui mesmo, depois nós continua. Nós estamos falando do sacerdote. Aqui nós temos aqui, ó. Aqui nós temos, fazer assim, que nem nós fizemos lá, ó, para entender. Aqui nós temos, o que nós temos aqui? As nações, ó. As nações da terra. Olha que coisa maravilhosa. Então nós temos as nações da terra. Então Israel ia ser o sacerdote, o sacerdócio de Deus para salvar as nações da terra. Então os gentios eram para ser alcançados por esse sacerdote aqui. Só que o que aconteceu? O que aconteceu, meus irmãos? Esse sacerdote aqui se desviou. Essa nação sacerdotal se desviou de Deus, pecou contra Deus. Se afastaram, caíram na idolatria, negaram a chamada de Deus. Olha o que aconteceu. Então, lá no monte, quando Moisés está descendo com as tábuas da lei, o povo está fazendo o maior carnaval. Estão pulando carnaval lá, meu irmão. Estão lá pulando carnaval, ó. Pulando carnaval. Festa da carne. E eles pulando carnaval, Moisés desce, quebra a tábua do mandamento, quebra as pedras da lei, joga no chão, não é tábua, era pedra, quebra as pedras da lei. E só uma nação, só uma tribo fica do lado de Moisés, uma tribo. Qual era? Aí surge, ó, a tribo, ó, vamos colocar aqui, ó. Surge a tribo de Levi. Aí surge, meu irmão, a tribo de Levi. Por que a tribo de Levi? Porque agora a tribo de Levi é o sacerdócio nacional. Para que a tribo de Levi agora é separada para sacerdócio nacional? Porque a tribo de Levi tem que interceder, tem que restaurar este sacerdote que pecou, esse sacerdote que desviou. Agora ele não podia mais salvar e alcançar todas as nações, porque pecaram, se desviaram. E aí foi instaurado a tribo como tribo sacerdotal para restaurar a nação. Mas era suficiente, irmãos? Esse sacerdócio conseguiu restaurar a nação? Não conseguiu, irmão. Não conseguiu. E aí, então, Jesus veio como sumo sacerdote. E Jesus levanta outra nação sacerdotal. Meu Deus, irmão. É muito forte que eu vou passar para você agora. Ó. Aí vem Jesus. Ó. Vem Jesus. Deixa eu apagar aqui. Para nós entendendo. Aí vem Jesus, Yeshua. Ó. Yeshua. E Yeshua, que é o sumo
sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e Yeshua vai levantar outra nação sacerdotal. Para que Yeshua vai levantar essa nação sacerdotal? Para alcançar, todas as nações da terra, porque Israel não é mais reino sacerdotal, porque perderam a direção e agora precisam de um sacerdote que os levante, que os restaure, mas não foi suficiente. Mas Jesus Cristo, Yeshua, o Hamashia, Jesus, o Messias, o ungido. Então Yeshua Hamashia morre na cruz do Calvário, e lá na cruz do Calvário ele levanta uma outra nação sacerdotal, uma nação que vai alcançar as famílias da terra, porque ele tinha a unção sacerdotal na vida dele, porque ele era o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem eterna, é uma ordem universal, e ele levanta agora esta nação. Você quer ver quem é que ele levantou? Meu irmão, eu vou ler para você. Abre aí a Bíblia, vou colocar bem aqui para você saber, Meu irmão, isso aqui é um pouco meio bacharelado, viu? Você está recebendo aqui, eu não podia entrar nessa área, porque isso aqui é bacharelado, já pega uma parte do nível mais superior, mas eu estou entrando para você ver que tem muita coisa para nós ver ainda. 1 Pedro, marca aí, 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 9. Quem é essa nação agora que Cristo levantou para alcançar a família da terra? Vamos ver aqui, eu vou ler aqui, 1 Pedro, eu abri aqui, cadê? 1 Pedro, eu vou ler, meu irmão, que quando nós lemos o negócio fica bom. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Olha aí. Meu Deus. Eu vou ler a partir do 8. Não, eu vou querer ler o capítulo todo. Eu vou ler só o 9 mesmo. Depois você lê com calma aí. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real. Olha aqui. Reino sacerdotal. Eles perderam. Agora aqui, nós somos o sacerdócio real. Ele está dizendo que nós somos o reino sacerdotal. Nós somos, olha aí, meu Deus, irmão. Vós, porém, sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Ele está dizendo isso aqui, Antes nós não podíamos alcançar a família da terra, porque nós estávamos lá no meio. Mas daqui Deus separou um povo, e este povo é a sua igreja. Meu Deus, irmão. É a sua igreja.
com pessoas que foram separadas, chamadas, capacitadas de todos os lugares da terra, de várias etnias, de várias culturas, de vários países, de vários momentos. Deus separou um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, que estão aí com esta aliança, da nova aliança com Yeshua HaMashiach, para agora serem povo adquirido, nação santa, olha aqui, reino sacerdotal. A igreja está fazendo o papel que era para Israel fazer. Oh, meu Deus, isso aqui é muito forte, meu irmão. Então a igreja agora é o povo adquirido, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, agora ela é a nação santa, ela é agora o sacerdócio real. Para quê? Para anunciar a palavra de Deus e alcançar todas as famílias e as nações da terra. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso, irmão. Isso é o sacerdócio. Então, quando nós vemos ali o sacerdócio no Antigo Testamento, então, se o sacerdócio, quais são, o que é os atributos do sacerdote? O que o sacerdote era? Adorador, ele era intercessor, e ele era também ensinador, ó, ensinador. Olha aí. Então, a nação de Israel, que era reino sacerdotal, era para eles serem o quê? Adoradores, intercessores e ensinadores. Era para eles ensinarem as nações, intercederem pelas nações e adorarem com as nações. Mas eles se perderam. Agora Yeshua HaMashiach cumpre a lei e ele paga o preço, e pelo preço ele levanta a igreja e faz da igreja agora o povo escolhido, faz da igreja sacerdotes real, faz da igreja nação santa, no mesmo propósito que Deus ia fazer com Israel. Mas Jesus faz com a igreja para quê? Para que a igreja adore, para que a igreja interceda e para que a igreja ensine. Olha aí, a nossa responsabilidade. Muito forte, meu irmão, muito forte isso aqui, viu? É muito forte. Hoje está um pouco travando aí, eu sei que está um pouco ruim, né? Está travando, mas nós vamos encerrar aqui isso aqui, porque agora nós vamos falar do governo, tá? Ok? Então vamos lá. Então, tem muita coisa aqui, irmão, mas não dá para me continuar, senão eu vou avançar muito tempo. Mas se alimenta aí. Então, a igreja do Senhor está aqui hoje, tá? Ainda tem mais. Aqui dentro deste tema aqui, nós vamos para a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens. Meu irmão, vai ficar para o evangelho. Eu vou deixar para o evangelho quando nós for estudar as parábolas. Tá? Que a parábola das 10 virgens encaixa aqui. Agora, encaixa aqui. Encaixa aqui agora. Porque Jesus está formando, no ministério de Jesus, Jesus está formando esse povo adquirido. Jesus ele está formando esta nação santa, esse povo que agora vai exercer o reino sacerdotal. Tá? Ele está separando, então ele está preparando. E agora aqui entra a parábola das virgens, mas nós vamos deixar para comentar isso na nossa matéria, o Evangelho, que nós vamos estudar aí as parábolas. Muito bem. Tendo isso aqui então, aí nós vamos para... Então nós temos aí o primeiro ofício, que é profeta, e no Novo Testamento nós temos aí o ministério do profeta. O segundo ofício é o sacerdote, que é o segundo ofício do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento nós temos a igreja como sacerdotes. Então nós temos aí o primeiro ofício, Cristo, né? Cristo como último profeta,
transfere para a nova aliança o ministério do profeta. Agora não é mais ofício, é ministério. E aí temos o reino sacerdotal pela nação de Israel, que se perdeu no caminho, e agora Cristo levanta um sacerdócio santo, um povo adquirido, que ele adquiriu com o seu sangue, para ser agora a nação sacerdotal que vai alcançar todas as nações da terra. Então nós temos aí o sacerdócio e o profeta. Agora vamos para o rei. Para o rei. O rei. O rei, nós estamos falando de governo. Governo. Então, o ofício real, esse ofício real, ele também foi comunado em Cristo. Então, o ofício real, como que ele funciona? Olha, o rei, deixa eu fazer aqui, né? O rei, ele governa o povo. Então, aqui tem o povo, ó. Povo, ó. Então, o rei, ele faz o quê? Ele governa o povo. O rei vai trazer sobre o povo, o governo. O governo. Neste caso, nós estamos falando do governo de Yahweh. O ofício de rei era onde o rei governava o povo, trazendo ao povo as bases do governo de Yahweh. E quais são as bases do governo de Yahweh? Quais são as bases do governo de Yahweh? Abre a sua Bíblia aí. Vamos lá em Romanos. Romanos, olha aí. Romanos, capítulo 14. Capítulo 14, ó. Romanos, capítulo 14. E o versículo 17. Olha aí. Ó, Romanos 17, eu vou colocar aqui o 18 também. Pronto. Romanos 17, 18. Olha o que diz o texto de Deus. Romanos, o autor aos Romanos aí escreveu assim: pois o reino de Deus, ó, o reino de Deus, pois o reino de Yod-Hé Vav-Hé, pois o reino de Yod-Hé Vav-Hé, pois o reino de Yahweh, o reino de Yahweh, o reino. O reino, irmãos, ele é uma coisa muito ampla, tá? Porque o que é o reino? O reino é todo lugar onde a extensão do domínio, da autoridade daquele reino chega. Por exemplo, você mora numa cidade. Essa cidade, ela tem, nós chamamos de município, que é toda a extensão que a autoridade daquela cidade alcança. Por exemplo, você pode morar numa cidade como em São Paulo, você pode morar na Zona Sul, você está lá longe na Zona Sul, e se você for para a Zona Norte, você tem que atravessar quase a cidade toda. Então você está na cidade, porém você não está no centro da cidade. Então veja bem, o reino é a extensão da sua autoridade. Então, se você estiver dentro da autoridade do reino, dentro daquele município, você tem direito
a todos os benefícios que estão registrados dentro daquele município. Se aquele município der cestas básicas gratuitas para os seus moradores, você terá direito a receber essas cestas básicas gratuitas se você é morador de lá, você faz parte do município, você está dentro da autoridade daquela cidade. Mas se você mora fora da cidade, então você não tem direito daquele benefício. Está me entendendo? Então você não tem direito. Então o reino fala disso, o reino fala da dinâmica do domínio do rei. Ok? Então imagine que Deus, ele tem o seu reino. Deus, o Yod-Heh Vav-Heh, tem o seu reino. Ok? Ele está lá no céu dos céus. Você já sabe sobre isso que nós falamos em angelologia. Auranos, Mesoranos, Eporanos. Então ele está lá no céu dos céus, mas a extensão do reino de Deus, ele abrange muito mais. Então, a terra, deixa eu pôr aqui a terra. Deus cria a terra dentro do domínio do seu reino. Deus cria a terra nos domínios do seu reino. Então a terra está regida pelo reino de Deus. Então toda a autoridade deste reino, todo o benefício deste reino atinge também a terra, porque a terra está dentro do domínio do reino de Deus. Porém, quando Adão pecou, destituído foi da glória de Deus. Perceba que o próprio Deus diz para Adão: a terra, por tua causa, maldita é a terra. Quando a terra é maldita, há um deslocamento temporal ascendente dentro do mundo espiritual. Há um deslocamento. Que deslocamento é esse? A terra se desloca, e se desloca para fora do reino. A terra se desloca para fora do reino. Tá fazendo a pitana aqui, deixa eu desligar esse negócio, tá? Então a terra, ela se desloca para fora do reino de Deus. Se deslocou. Houve um deslocamento, só ficou aqui um vislumbre dela, ok? Ela se deslocou por causa do pecado. Então, se ela deslocou, a terra não está mais dentro dos domínios do reino. Entenda isso. Nós vamos falar melhor mais para frente, mas eu estou te fazendo entender o que é reino e o domínio do reino. Então, a terra está fora, para você entender, fora do município da cidade. Então, as leis desse município, as leis desse reino, não estão mais aplicadas à terra. E é preciso trazê-la de volta para o reino de Deus. Então, a obra de Cristo é, através de Cristo, convergir todas as coisas na dispensação da plenitude. Todas as coisas serão convergidas. Deus vai trazer esta terra, Jesus vai trazer para dentro do reino de Deus. E aí ela vai voltar a ser regida pelo reino de Deus. Então nós temos aqui, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a igreja. A igreja. Tá? Então, a igreja, ela está na terra. Ela está aqui, A igreja está aqui, A igreja, A igreja aqui que eu estou dizendo não é quatro paredes, tá? Eu estou me referindo à igreja
cada pessoa que faz parte da noiva do Cordeiro, que tem essa chamada e foi chamado por Cristo. Então, a igreja, esses escolhidos, não quatro paredes, estou me referindo a vidas que servem a Cristo, receberam em si o Espírito Santo de Deus, ó. Eu vou fazer melhor, pronto. Ó. Vou fazer melhor, pronto. Ó. Para ficar melhor, ó. A igreja, pronto, recebeu aqui, ó, o Espírito Santo de Deus. Então, Cristo, ele pregava que o seu reino não era da terra. Cristo pregava um reino, ele era um reino espiritual. O seu reino não é da terra. Então, o Espírito Santo, com a autoridade de Cristo, com a autoridade de Iod-Re, Vav-Re, com a autoridade de Yahweh, o Espírito Santo traz para nós o direito de receber os benefícios do reino. Nós não estamos no reino, mas temos direito aos benefícios. Eu vou explicar de uma maneira bem simples e bem grosseira. Você faz parte de um clube lá. Aí você tem sua carteirinha. Você às vezes nem vai no clube, mas o clube decide dar um prêmio para todos os seus membros. E aí você recebe na tua casa o seu premiação. Você não está indo lá, mas você tem direito por fazer parte. Por fazer parte, você tem direito. Então o Espírito Santo traz para você os direitos do que o reino pode oferecer. Então aqui em Romanos, no capítulo 14, versículo 17 e 18, está escrito assim, ó: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria olha o segredo, no Espírito Santo. No Espírito Santo. Então, fora do Espírito Santo, você não tem direito às bases do reino de Deus. Mas no Espírito Santo, você tem direito. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A palavra-chave aí é no. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Porque quem serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Então, o Espírito Santo traz para a igreja os benefícios do reino. Quais são as bases do reino? Bases do reino. Ó. 3 bases. Olha aí, coloca aí. Marca aí, meu irmão. Isso aqui não está na apostila, viu? Marca aí que isso aí não está na apostila, não. Isso aqui que eu estou fazendo não está na apostila, não. Ó. Base do reino. Ó. Mas o reino de Deus, ele é o quê? Vamos ver na Bíblia? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Ó. Justiça. Vamos encerrar. Paz. Alegria. Ok? Então, o reino de Deus, ele é regido, ó, regido por justiça, paz e alegria. Ok? O reino de Deus, ele é regido por justiça, paz e alegria. Só que a terra é amaldiçoada, ela é maldita por causa do pecado adâmico. Então a terra não tem direito a essas bases que regem o reino de Deus. Não tem direito. Por isso que tem tribulação, luta, discórdia, mortandade e problema. E o diabo pinta, o diabo deita e rola, irmão, nessa terra. Porque ela não faz parte do reino.
Então, a igreja e a terra não é o reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. A igreja não é. Ela não é o reino de Deus. Por que nós prova que a igreja não é o reino de Deus? Segura aí. A igreja não é o reino. Ó, vou escrever aqui bem grande, garrafal, para você saber. Ó, igreja não é o reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. E eu vou provar para você que não é. Ela não é porque o reino de Deus, ele é regido por essas bases. O reino de Deus, ele é regido por justiça, paz e alegria. Essas são as bases que regem o reino de Deus. No reino de Deus tem injustiça? Não. No reino de Deus não tem injustiça. No reino de Deus só tem justiça. No reino de Deus tem lutas. No reino de Deus tem tribulação? Não. No reino de Deus tem paz. Quem chega no reino de Deus, ele tem paz. Ele não fica preocupado com ladrão, com bandido, com assaltante. Não, lá tem paz. Lá não tem tribulação. No reino de Deus tem tristeza? Não, lá não tem tristeza. Lá é só alegria. O reino de Deus é regido pela base da alegria do reino de Deus. No reino de Deus é só alegria. Lá não tem tristeza. Não tem aquele hino que nós cantamos assim? Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição, quando estiver morando lá, direi não há tribulação. Não tem, lá não tem. No reino de Deus não tem, meu irmão. Lá é regido, o reino de Deus é regido por justiça, paz e alegria. Aí nós estamos aqui, aí você fala, a igreja é o reino de Deus. É o reino de Deus? Então vamos lá. Na igreja tem injustiça? Naquela organização tem injustiça? Tem, meu irmão, porque é formada por homens, nós somos homens, somos falhos e podemos cometer injustiça. Por que não? Não somos perfeitos. Ou diretamente ou indiretamente o homem pode cometer injustiça. Então tem. Se tem injustiça, não é o reino de Deus. Lá tem tribulação? Meu Deus, irmão, tem gente que vai para a igreja e fica doido. Discute com o irmão, discute com outro irmão, porque lá tem tribulação. Na igreja tem tristeza? Tem tristeza, porque somos carne, somos humanos, temos sentimentos carnais. Então, lá não é o reino de Deus, aqui na terra não é o reino de Deus. O reino de Deus está no Eporanos, com toda a dimensão do domínio de Deus. E a terra se deslocou do domínio do reino de Deus por causa do pecado. Mas existe um, e o seu nome é Jesus. Yeshua, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que veio até a terra, olhou toda a injustiça, olhou toda a tristeza, olhou todo o mal, toda a tribulação e disse: isto vai mudar, oh glória! Porque Yeshua, ele veio para trazer ao povo as bases do reino de Deus. Como rei, ele vai exercer o governo de justiça, um governo de paz, um governo de alegria. Então, meu irmão, nós não estamos no reino de Deus ainda, mas o Espírito Santo traz na minha vida, o Espírito Santo traz para a sua vida. O que o Espírito Santo traz para a sua vida, meu irmão? Ele traz as bases do reino de Deus. Ele traz a autoridade do governo do reino de Deus. Você pode até passar por tristeza a noite
toda, mas a alegria vem pela manhã. Oh, glória a Deus! Olha aí, meu irmão. Você tem direito à alegria do Espírito Santo, você tem direito à justiça do Espírito Santo, você tem direito à paz do Espírito Santo. Você não está no reino, o reino de Deus não está aqui ainda, mas você tem direito, porque o selo do Espírito Santo está em você. Então aqui nós vemos o ofício de rei no Antigo Testamento, agora sendo exercido no Novo Testamento, trazendo agora para nós o direito do reino pela pessoa do Espírito Santo, por causa de Cristo, que um dia morreu na cruz do Calvário. Oh, glória a Deus! Isso é maravilhoso, meu irmão. Então, nós estamos falando aqui sobre rei, sacerdote e profeta, né? Falamos aí sobre Cristo, que trouxe isso para nós no Novo Testamento, na Nova Aliança. Agora, nós vamos entrar sobre o tabernáculo, Cristo cumprindo com o tabernáculo do Antigo Testamento, como nós lemos lá em Hebreus, né? E o tabernáculo é a sombra, né? A concretização de coisas celestiais. Então, na próxima aula, nós vamos entrar um pouco no tabernáculo e Cristo revelado, tá bom? Então, nós vamos falar de Cristo revelado no tabernáculo. Não perca a nossa terceira aula de Cristologia. Deus abençoe sua vida, meus irmãos, e fiquem na paz do Senhor, né? Hoje deu uma travada na nossa transmissão, mas fiquem na paz. Deus os abençoe. Glória a Deus, aleluia. Que aula maravilhosa, hein?